Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo vamos tentar repercutir um pouco aqui o que foi o sorteio da Libertadores de América e também o sorteio da Sul-Americana, né, que apontaram ambos os sorteios as equipes que serão os adversários dos brasileiros na sequência tanto de Copa Libertadores de América como de Copa Sul-Americana. Eu vejo aí, por exemplo, que teve equipe que costuma ter sorte, que continuou tendo sorte, e vejo aí uma equipe que não teve tanta sorte assim, digamos, né, dessa maneira, né? E não somente nesse confronto, como também na sequência da competição, um chaveamento bem complicado. Contudo, é muito importante que a equipe brasileira consiga, a equipe que queira vencer essa competição, não se importe tanto assim com o adversário e tente pensar mesmo na vitória. Um exemplo interessante, o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Del Valle, antes do sorteio ele foi perguntado sobre que time ele gostaria de pegar no sorteio. Ele falou assim, olha, o mais interessante é que a gente pegue a melhor equipe possível. Que eu quero que o meu desafio, o desafio para a minha equipe seja o maior desafio possível, o mais difícil de todos. A tal ponto de que se nós passarmos por esse grande adversário, por esse desafio difícil, vamos estar ainda mais preparados para lidar com outros desafios mais à frente. Então, as equipes brasileiras elas têm que realmente ponderar os seus adversários, não se importar tanto com o peso, né, dessas equipes, o tamanho dessas equipes hoje, o tamanho da bola, né, que essas equipes estão jogando e colocar seu jogo para funcionar, colocar a sua grandeza dentro de campo, colocar o seu protagonismo dentro de campo e superar esses adversários de outros países sul-americanos. Por um lado, a gente não teve, no sorteio da Libertadores, a gente não teve nenhuma equipe da Sul-Americana também, naturalmente, não tivemos confrontos brasileiros para a próxima etapa, tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores. Mas, infelizmente, muitas equipes brasileiras vão se encarar, caso todas elas passem no próximo adversário, vão se encarar nas quartas de final. É um pouco natural isso, até em função do número de brasileiros que a gente tem na competição. Mas é até bom que fosse tivesse menos, né, o mínimo possível de confrontos entre brasileiros, para que os brasileiros avançassem o máximo possível na Libertadores. Bom, vamos aqui então falar rapidamente sobre a Libertadores, sobre esse sorteio que coloca, por exemplo, aponta de novo essa grande sorte, digamos assim, que o Palmeiras costuma ter na competição. O Palmeiras teve um grupo relativamente tranquilo na fase de grupos, né? A única equipe difícil que o Palmeiras enfrentou, com a qual o Palmeiras teve dificuldade, na verdade, foi o Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai, que para o cenário sul-americano não é uma equipe tão importante assim, sabemos disso. O Palmeiras pegou um Bolívar que vive hoje um momento muito difícil, não era aquele Bolívar mais de outros tempos. É uma equipe que consegue hoje até perder jogos naquilo que tinha de melhor, que é a altitude e os momentos finais das partidas, quando os seus adversários lá na altitude já não tem mais gás, não conseguem mais jogar. Então o Bolívar, nesses momentos, até consegue fazer gols, né, e conseguir vencer adversários quando os jogos estão empatados. Então, dessa vez, o Bolívar perdeu para o Guarani no final do jogo, lá na altitude do Altiplano de La Paz. Então, o Palmeiras teve digamos, uma certa sorte assim, na fase de grupos, e, de certa forma, continua com essa sorte se a gente olharmos para o Delfim, sem olharmos para o jogo do Delfim. Se a gente olhar para o nome do time, se a gente pensar que esse time não tem torcida lá no Equador, não tem quase torcedor nenhum no Equador, se a gente pensar que esse time joga no nível do mar, lá no Equador, em Manta, então a gente vai concluir que, de fato, o Palmeiras teve mais sorte, ao menos que outras equipes do Brasil. O Delfim de Manta é um clube muito organizado hoje para padrões sul-americanos, é organizado, se insere dentro da boa organização que alguns clubes têm adotado lá no Equador, mas no contexto sul-americano é um dos mais organizados. É atualmente o campeão equatoriano, foi o campeão equatoriano numa terra que tem Del Valle, né, do Ramírez, a LDU de Quito, um gigante equatoriano, o El Nacional, que também é um gigante adormecido, mas gigante lá do Equador, Barcelona de Guayaquil e Emelec, os dois mais gigantescos times que tem no Equador. O Delfim de Manta foi campeão nesse cenário, neste país, com todas essas equipes aí disputando a competição. Ou seja, não é uma equipe qualquer, não é uma equipe tão fácil assim de ser batida. Então vamos tomar muito cuidado aí para avaliar essa equipe. De fato, ela foi sim
em alguns aspectos interessante para o Palmeiras, mas o Palmeiras vai ter que colocar o seu jogo dentro de campo, porque senão não vence o Delfim. O Delfim é uma equipe que joga muito na defesa e gosta de praticar os contragolpes bem rápidos. São duas linhas muito fechadas, independente dos volantes que jogam, sempre vai haver dois volantes muito defensivos ali, que fazem um trabalho de muita proteção à primeira linha e que, de certa forma, acionam o jogo para o contragolpe com muita velocidade. Este vídeo é um vídeo no qual a gente vai abordar rapidamente as equipes, teremos vídeos para analisar cada uma dessas equipes, mas, grosso modo, o Delfim de Manta é essa equipe que gosta muito de usar o contra-ataque, que gosta muito de se trancar na sua defesa, que quando joga fora de casa é um Deus nos acuda. É muito difícil fazer gol nesse Delfim quando ele joga fora de casa, porque ele realmente fica muito preso ao seu campo de defesa, explorando os espaços que a equipe adversária costuma deixar. Esse Palmeiras de hoje precisa jogar muito mais, precisa deixar menos espaços, precisa ter um maior domínio das suas ações defensivas para não ser surpreendido por esse jogo do Delfim de Manta. Mas foi um rival até razoável, teoricamente, para esse Palmeiras encarar. Bom, o Santos, né, já teve também vai ter um adversário equatoriano, contudo, o Santos não teve, digamos assim, a mesma sorte que o Palmeiras. Das equipes grandes do Equador, hoje a LDU é aquela que está mais organizada. Digamos que é aquela que está organizada, porque os outros não estão. Os outros grandes do país não estão. Ao contrário dos pequenos e dos médios, os grandes do Equador andam num momento de baixa institucionalmente falando. A LDU, a Liga de Quito, né, como é conhecida lá no Equador, e LDU, como é mais conhecida no cenário sul-americano fora do Equador, esta equipe é uma equipe que está bem mais organizada que as outras, é uma equipe que tem um jogo bastante consistente, consegue trabalhar muito bem no seu primeiro campo. Esta sim é uma equipe que sabe jogar no contra-ataque muito bem, sabe tomar muito conta do campo de ataque quando precisa, sabe fazer também um trabalho ali com a bola no meio de campo, do meio de campo para frente, sabe domar as ações também no campo de ataque quando preciso for, mas é também uma equipe voltada sobretudo para o contragolpe. O técnico é o Repetto, que é um treinador já importante no cenário equatoriano, um treinador muito bom, já foi inclusive campeão, vice-campeão da Libertadores pelo Del Valle, naquele título do Atlético Nacional. Esse Repetto é um técnico que sabe armar muito bem sua equipe, tem seus jogadores ali na mão e vai dificultar para o Peixe. Além disso, há um problema para o Peixe, que é a altitude de Quito. Não é das piores altitudes, está ali por volta de 2.600 metros, né, acima do nível do mar, mas é claro que é um problema a mais para o Peixe encarar. O problema da LDU para o Peixe é o seguinte: essa LDU ela joga com muita personalidade fora de casa. Mesmo no jogo aqui que perdeu para o São Paulo no Morumbi, a LDU fez um bom jogo. Pois é, essa LDU costuma fazer bons jogos mesmo fora de casa. Quem é favorito para isso, para esse confronto? Eu não favorito ninguém previamente. Para mim, o favorito se favorita dentro de campo. Agora, o Santos vai precisar jogar muita bola. Acho que tem condição sim de vencer a Liga de Quito, mas não é um rival como o Delfim. A Liga de Quito, o Delfim foi campeão, mas a Liga de Quito melhorou muito depois disso, né? E hoje é uma equipe com um jogo bastante consistente, pode dar trabalho sim para o Peixe. É um jogo que assim, encaixa bem o que o Peixe costuma fazer no campo de ataque. A marcação da LDU costuma encaixar bem ali esse tipo de jogo ofensivo ali de muita movimentação, de muita mobilidade ali no campo de ataque, que o Santos costuma fazer. Mas não foi um rival fácil, não é um rival fácil, sobretudo se considerarmos a altitude, mas também não é dos piores adversários assim para este Santos do Cuca, que tem feito um bom trabalho no Peixe, diga-se de passagem. Bom, o Flamengo eu deixo por último aqui. Vamos falar do Furacão. O Furacão vive um momento difícil. Parece que até institucionalmente as coisas já não estão como andavam em outros tempos. Dentro de campo, que para mim é o que mais importa, a equipe do Furacão tem deixado muito a desejar. É um jogo frágil, um jogo pouco consistente, um jogo que não consegue acionar mais aqueles contragolpes, né, rápidos que o Furacão fazia, aqueles contragolpes com jogadores velozes pelo lado do campo, problemas defensivos. Esse Furacão vive um momento muito difícil e vai se deparar com um dos gigantes, né, um dos maiores gigantes do futebol latino-americano, que é o River Plate, que vive um momento aí pós-pandemia, que ainda está buscando o melhor da sua forma, mas o que já apresenta já é o suficiente para ser um adversário dificílimo para o Furacão. O River, apesar de todas as baixas do elenco, apesar de estar perdendo jogadores para o mercado europeu, o River hoje é um dos favoritos para conquistar a Libertadores. Então, o Atlético Paranaense vai sofrer com esse River. River vai precisar jogar muito contra esse River. E o problema também para o Atlético, assim como para o Santos, no caso
do jogo contra a LDU, é que o River Plate joga de qualquer maneira, né? Tanto dentro quanto fora de casa, joga do mesmo jeito, tentando tomar conta do jogo, tentando ser o senhor do jogo, tentando ser o senhor das ações, tentando encurralar o seu adversário, e mostrando o seu jogo protagonista, fazendo esse jogo acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Então esse River Plate pode ser um adversário, talvez o adversário mais difícil hoje para a equipe brasileira é esse River para o nosso querido Furacão. Bom, aí tem o Flamengo. O Flamengo pega uma equipe que é muito difícil de ser batida, a meu ver, hoje em dia, que é essa equipe do Racing. O Racing, treinada pelo Becachete, é uma equipe que pratica também, assim como o Flamengo do Dome, o jogo de posição, aquele jogo de posição que tem algumas taras, né, tipo buscar o homem livre, né, procurar sempre o homem livre no campo para receber o passe, aquele tipo de jogo que busca sempre acionar canais de passe os mais diversos possíveis, os mais diferentes em todos os momentos do campo, em todas as fases do campo, né, digamos assim, aquele jogo que tem uma boa saída de bola desde o fundo, né. No caso desse Racing, essa saída de bola é muito qualificada através do Marcelo Dias, né, que é aquele chileno maravilhoso, né, já veterano, jogador fantástico, um volante muito bom, que qualifica demais essa saída de bola do Racing, né. Esse Racing perdeu o Zarate para o Galo Mineiro, mas ainda assim é um time de muita, vai continuar a ser um time de muita construção do meio de campo para frente, muita construção. Tem um jogo muito interessante pelos lados do campo, consegue acionar o que é mais importante, esses homens do lado de campo. Esses homens do lado de campo aprofundam muito o campo, né? Esticam, amplia e aprofunda bastante o campo. Esse é o jogo do Racing, ampliar o campo, esticar o campo, para também esticar a marcação, né, e facilitar com os espaços, né. A busca do espaço é algo vital no tal do jogo de posição, também praticado pelo Becachete e praticado também pelo Domi, com a diferença de que o Becachete treina há mais tempo o Racing, está mais tempo acostumado com o futebol da América do Sul, naturalmente, né, do que o próprio Domenech. Então é difícil, foi um adversário duríssimo assim, para o Flamengo, né. O Flamengo realmente, se a gente for falar em sorte, não teve muita sorte nesse sorteio, até porque o que vem depois para o Flamengo vai continuar a ser pedreira, né? Outros adversários, de caso o Flamengo passe pelo Racing, outros adversários também serão dificílimos para o Flamengo. Então, minha gente, vamos ter um clássico entre Flamengo e Racing, qualquer um pode passar, qualquer um dos dois pode passar, entende? Não há favorito para esse jogo. Não há favorito. O Flamengo tem um elenco muito melhor, com muito mais individualidades. O Racing tem hoje uma equipe bem melhor do que o Flamengo, muito mais acabada no seu modelo de jogo do que a equipe flamenguista. Então, essa equipe do Becachete, que intensidade absurda em todos os momentos do jogo, não mostra ainda aquela intensidade de antes, mas já está recuperando-a pouco a pouco, ainda demonstra certa dificuldade para fazer gols, mas isso aos poucos vai ser sanado por esse doente, né, que é o Becachete. O cara é doente de tanto pensar futebol, é como o louco Bielsa. O cara dorme pensando em futebol, acorda pensando em futebol. O cara, quando não tem o que fazer, o cara vai ver futebol. É desse estilo aí. Então, esse Racing, por causa disso, é uma equipe muito difícil para o Flamengo. Nós estamos analisando a coisa aqui a partir da perspectiva do brasileiro. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o rival do Flamengo, estamos analisando da perspectiva do Flamengo. Então, a gente está vendo o Racing, não estamos vendo o Flamengo. Claro que se eles forem analisar o Flamengo lá na Argentina, eles também vão falar que o Flamengo é um adversário muito difícil para o Racing e talvez o pior adversário possível que o Racing poderia pegar. Também vão falar isso, é claro, mas estamos analisando aqui os adversários dos clubes brasileiros. E o Racing, de fato, é uma pedreira e vai ser uma pedreira para esse Flamengo, vai ser um grande desafio para o trabalho do Domenech Torrent. Bom, acho que pode passar o Flamengo, acho que pode passar o Racing, não vejo favorito nisso aí. Novamente, é o campo que vai apontar quem é o favorito. Bom, o Inter também vai pegar um adversário complicado, muito complicado, que tem um jogo cada vez melhor, que é o Boca Juniors. Esse modelo de jogo do Boca não é um modelo que a gente poderia chamar, não é um modelo posicional, não é o mesmo tipo de modelo praticado pelo Racing, pelo Flamengo e por outras equipes no futebol da América do Sul. É um modelo muito mais híbrido, né, digamos assim, que às vezes até se precavem muito mais do que o necessário. Estava demorando para ganhar consistência, mas hoje, né, já ganha, já mostra uma consistência bem significativa. E por causa dessa consistência desse jogo, o Inter vai sofrer muito contra o Boca.
vai sofrer demais contra o Boca. Esse time do Boca é aquela equipe, né, um tanto quanto cínica, né, que parece que não quer nada com nada de vez em quando e vai lá e, né, e consegue fazer um gol, né? Parece que tá, muitas vezes parece que não é que tá desinteressado do jogo, não é isso, mas parece que não tá muito se importando, sabe? Parece que há um excesso de confiança nos seus jogadores. Então, até por causa disso, a gente às vezes olha pro Boca e pensa, poxa, parece que não tá querendo tanta coisa assim com o jogo. Então o Boca vai lá e faz um gol. É um time que tem uma defesa muito boa, o técnico se preocupa muito em ter uma defesa interessante, treina muito essa defesa do Boca, vai ser muito difícil para esse Inter fazer gols nesse Boca. A defesa é muito boa. E, por outro lado, o Inter hoje está com dificuldade para fazer gols. O Inter tem dificuldade para fazer gols e o Boca tem dificuldades para levar gols. E aí complicou muito para o Inter. Pode passar? Sim, claro que pode passar. Tem um excelente técnico, né? Fez uma boa campanha na fase de grupos e tem tudo para passar também. É um jogo, a meu ver, também sem favorito. Agora, o Inter pegou uma pedreira muito grande, né? Muito difícil esse confronto, mas vamos acreditar que as equipes brasileiras vão, todas elas, né, passar para a próxima fase. Bem, o Grêmio pegou aí uma equipe que deu muito trabalho para o Palmeiras, que é o Guarani. O Guarani do Paraguai hoje é a melhor equipe no futebol do Paraguai, é quem mais está jogando, não, né, dos últimos anos, mas no momento atual, é a equipe mais consistente do futebol paraguaio, uma equipe que dificulta muito o jogo. O Libertad, por exemplo, que poderia ser essa equipe, era essa equipe antes, hoje já não é, uma equipe que tem um jogo mais fragilizado. Aquele jogo difícil, chatinho que a gente vê no Libertad, hoje é o jogo praticado pelo Guarani do Paraguai. Então esse time que é o Cacique Paraguaio, né, como é conhecido lá né, no seu país, esse time é um time de muita entrega, de muito coração, um time que dificulta bastante as ações ofensivas de equipes que atuam pelo lado do campo. O Guarani é perito em marcar esse tipo de jogada, é perito em fechar os canais de passe pelo lado do campo, é perito em proteger a sua área e aí também gera muita dificuldade para se fazer gol. O Guarani é um desafio para o ataque gremista fazer gols. O Guarani vai colocar esse desafio para o Grêmio. E se eu falei que o Boca é um time cínico, né, que às vezes parece que não quer nada com nada e vai lá e apronta, o Guarani é parecido. É um time também um tanto quanto cínico. É um time voltado para o contragolpe, que fica atraindo os seus adversários para o campo de defesa para preparar o contragolpe. Contudo, também é uma equipe que, se precisar, vai jogar lá na área do Grêmio. Então o Grêmio precisa se precaver com esse Guarani. Mas eu diria aí, embora para mim favorito sempre se favorita dentro de campo, eu diria que também, apesar de ser um adversário muito difícil, acho que o Grêmio pode sim passar por essa equipe, essa boa equipe paraguaia. Bom, então, da Libertadores é isso, como eu já disse para vocês, vou fazer outros vídeos, né, falando especificamente de cada time. Agora, da Sul-Americana, vamos rapidamente falar aqui, dizer que o Bahia teve, em tese, uma certa sorte, né, gente? Porque o Melgar é hoje um time de um país em que o binacional foi campeão, que é o Peru. E de um lugar em que o Aliança Lima, outro gigante local, ficou abaixo do binacional na sua campanha na Libertadores, na fase de grupos. Então o futebol do Peru hoje é vergonhoso, o futebol de clubes está muito ruim, poucos investimentos, pouca seriedade, ações dos dirigentes são as piores possíveis, e o resultado disso são equipes muito frágeis. Há já um bom tempo essas equipes são frágeis no cenário sul-americano. O Melgar não é diferente disso. É um time que gosta às vezes de ir para o ataque de qualquer jeito, né, dando muito espaço. Eu não sei se vai jogar desse jeito contra o Bahia, mas é muito provável, porque esse é o jogo do Melgar. O que vai acontecer se jogar desse jeito? Eu vejo ali um encaixe dessas ações aí do Melgar naquela marcação do Bahia. Então eu acho que o jeito como o Bahia joga hoje é um jeito de jogar que pode ser bem interessante para a equipe do Mano Menezes, que vai encontrar espaço sim para jogar contra esse Melgar e pode se fazer vitorioso diante dessa equipe peruana. Bom, o Vasco da Gama, ao contrário do que se pensa, gente, não pegou um adversário fácil. Já tem gente aí nas redes sociais falando, mas é o Caracas, não sei o quê, da Venezuela. Gente, vamos esquecer essa história de que Venezuela hoje é futebol fraco. Quando a gente olha para a seleção da Venezuela, a gente não vê mais uma seleção fraca. Quando a gente olha para a seleção de base da Venezuela, pior ainda. E os clubes venezuelanos têm feito trabalhos bem interessantes. Na Venezuela, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o último mundo, não é nem terceiro mundo, não é o último mundo como algumas pessoas pensam. Mas lá não sei o que, é um país comunista, não é nem comunista, gente. É um país socialista, não é nem socialista, gente. O modelo é capitalista, né? E independente de gostarem ou não do presidente, do regime político da Venezuela, o fato é que os clubes da Venezuela têm feito um trabalho muito interessante. Hoje, como a situação está muito difícil no país,
O que os clubes fazem? Os clubes fazem canteira itinerante, eles vão até as comunidades básicas para fazer as canteiras. Ele não espera que o jogador vá até o clube, porque às vezes o jogador tem dificuldade, né? O garoto tem dificuldade de se deslocar até o clube por causa da situação financeira. Então o que os clubes fazem? Fazem as canteiras lá nas comunidades carentes, em vários locais das grandes cidades do país. São clubes que se inserem muito no social, fazendo vários projetos ali sociais, e por isso cada vez são mais amados pelos seus torcedores. Hoje o Caracas cresce muito nas periferias de Caracas, né? E cada vez mais os torcedores ficam fiel a essa equipe, que é uma boa equipe, dentro de campo é uma boa equipe. Tem um trato ali com a bola muito interessante no meio de campo. Tem o Anderson Contreras, já falei e repito, poderia ser um jogador interessante aí para o Vasco pensar em contratar. Né? Tem o Echeverria, que é um jogador que às vezes entra, às vezes não entra. Também é um meio campista muito habilidoso, também é muito jovem. Contreras tem 19 anos, o Echeverria tem 21 ou 22 anos. É também um jogador muito bom. Né? Um meio campista organizador. Gente, tem muitos jogadores bons circulando na América Latina, gente. Essa coisa de que não tem dinheiro, então busca sempre os mesmos jogadores, está errado isso. Dá para encontrar bons jogadores na América Latina. Esse Caracas oferece para o Vasco oportunidade de reparar bem o jogo do Contreras, jogo do Nota Bueno, Nota Roberto, que é o lateral. O Vasco está precisando de um lateral. O Nota Roberto é um ótimo lateral. Dá para observar o jogo também do Echeverria e dá para observar o jogo dos homens ali na frente, que às vezes, né, driblam muito bem. Os melhores dribladores, no caso, estão no banco de reservas, mas quando eles entram, eles complicam bastante as coisas para os adversários. Né? Então, esse Caracas não é um time bobo. Ele teve muito azar no jogo contra o Independiente Medellín, que teve 2 jogadores expulsos, que se não fosse isso, esse Caracas estaria classificado para as oitavas de final da Libertadores. Então, é um time complicado, coloca para o Vasco também a dificuldade da viagem. Nós não sabemos da viagem, nós não sabemos ainda como é que vai ser, até quando é que as ideias do novo técnico Ricardo Sapinto vão começar a fazer efeitos para esse Vasco da Gama. Então o Vasco realmente pegou um adversário que, ao contrário do que se pensa, não é nada bobo. É um adversário bem difícil e vai desafiar muito o jogo para o Vasco. De novo, favorito, quem vai dizer é o campo, mas é um adversário complicado, não é nada fácil, ao contrário do que muita gente está pensando. O São Paulo, por fim, pegou o Lanús, pegou, para mim, um dos piores adversários possíveis, no sentido de que o Lanús vai colocar dificuldade para o São Paulo. O Lanús vive hoje um momento de baixo perfil, é normal no clube, eles contam com isso, faz parte do projeto do clube, viver momentos, né, em que o perfil é baixo, eles vão lá, jogam muita bola, vende jogador, o técnico às vezes vai embora e tal, aí o clube decide ficar de boa durante um tempo, aí nesse tempo, enquanto faz isso, vai trabalhando jogadores da base para gerar bons jogadores da base na equipe principal. Hoje há bons jogadores da base na equipe principal, é um time que tem construção de jogo no meio de campo, os volantes são muito bons, constrói ali desde do primeiro terço do campo, fazem lançamento, são bons no passe curto, no passe longo, nos lançamentos, aciona o jogo do lado do campo, tem Laúti Acosta, que é um jogador já veterano, mas muito bom, um extremo, né, que recebeu propostas para sair do Lanús, mas ama o Lanús e não quis sair. Esse Lanús pode complicar muito a vida do São Paulo. Não sabemos como está o Lanús por causa da parada do futebol na Argentina, mas é uma equipe que eu tenho, vendo as outras equipes argentinas, para mim esse Lanús também não vai decepcionar no quesito físico e no quesito também de já ter uma memória do jogo que era praticado antes. Esse Lanús pode complicar, e pior para o São Paulo, assim como no caso da LDU contra o Santos, né? E do River contra o Atlético, esse Lanús joga do mesmo jeito dentro e fora de casa. Quando jogar no Morumbi, também vai tentar jogar no campo de ataque do São Paulo. Difícil a vida para o Tricolor, não é um adversário fácil, mas o Tricolor pode sim superar esse Lanús, se não se complicar tanto. Né? Às vezes a gente olha para o jogo do São Paulo e vê coisas muito bonitas, muito interessantes acontecendo. Às vezes a gente vê uma situação muito complicada. Se essa situação mais interessante, né, com aqueles jogadores jovens trabalhando muito bem ali, funcionando muito bem, se isso acontecer, o São Paulo pode sim passar pelo Lanús. Mas não foi um adversário fácil não. Brevemente, meus amigos, eu vou falar de cada clube individualmente, aprofundando mais essas análises, né? Então deixa aí os comentários de vocês, perguntando o que vocês quiserem a respeito disso, que brevemente vamos falar de cada uma dessas equipes aqui em um vídeo específico para cada um dos adversários das equipes brasileiras, na Sul-Americana e na Libertadores. Obrigado, meus amigos, pela gentileza de verem este vídeo até o final. É isso.